Primeira coisa, né, a perspectiva do que é dor, né? Então, o que a gente sabe sobre dor, não é que é um cabedal enorme de informações, começou a ganhar monta a partir do final da década de 60 do século passado, quando uma médica chamada Cecilia Saunders, né, começou a ter, com o aumento de vida da população inglesa, fundamentalmente próximo de Londres, ter muitos pacientes que viviam muito e tinham muitas dores. Ela começou a criar a perspectiva dos cuidados paliativos, para que as pessoas começassem a ter uma qualidade de vida melhor e pudessem conviver com a sua dor. E ela foi uma pessoa muito à frente do seu tempo, que já discutia naquela época, né, em que os médicos tinham uma visão ainda muito mais engessada do que tem hoje, muito mais médico-centradas, a importância de discutir dor numa perspectiva mais global, né, mais multiprofissional e até menos biológica, apesar de ela ser uma grande cientista do ponto de vista biológico. Então, esse grupo de dor, né, capitaneado pela doutora Cecilia Saunders, criou o conceito que até hoje vem sendo melhorado, mas que a dor é uma experiência sensorial e emocionalmente desagradável. Quando a gente está com dor, né, invariavelmente a gente fica abatido emocionalmente, e do ponto de vista sensorial também a gente sofre muito, associada, né, a uma lesão, e essa sensação desagradável, essa sensação de sofrimento do ponto de vista emocional e sensitivo, geralmente ele é provocado ou ele é causado por uma lesão tecidual real ou potencial. Por que real ou potencial? Porque a gente vai ver que a gente tem dois grandes polos para a dor. Quando a gente vai discutir dor, a gente tem a dor neuropática e a dor nociceptiva, em polos distintos, e tem uma gama de interface, né, com dores nociplásticas que ficam nesse meio. O que é isso, né? Quando eu tenho um dano real, quando eu tenho um dano, quando eu tenho uma injúria sobre minhas estruturas musculares, ósseas, tendinosas, os vasos, você vai ter, né, a captação, através de um conjunto complexo de nociceptores, daquele dano que está acontecendo. Como é que é isso na prática? Quando eu encosto a mão numa superfície quente ou numa água fervente, né, eu tenho um dano, né, sobre a minha pele, sobre meus músculos. Isso é captado e a gente vai entender como isso é feito. Se eu tenho uma inflamação, um processo químico, isso também gera uma reação que a gente vai estudar. Isso é captado por nociceptores, que é a parte mais periférica do nosso sistema nervoso, né? Então, você tem danos químicos, danos térmicos, danos infecciosos, que geram um processo, né, de ataque, de injúria aos tecidos. Quando você tem isso, você tem uma lesão tecidual real, né? Você tem uma captação de um dano ao tecido. Isso está no aspecto do que a gente chama de dor nociceptiva. O outro polo da dor, que é o que a gente vai estudar mais hoje, embora existam dores crônicas também nociceptivas, é quando você não tem uma injúria, quando você não tem um ataque agudo e você tem muito mais uma alteração no processo de entendimento dessa dor. A gente sabe, né, e esses estudos começaram lá atrás, que quando a gente tem um processo de dor aguda, fundamentalmente você tem 4 processos envolvidos, né? Você tem a transdução dessa dor, você tem a transmissão dessa dor, a transdução feita por esses nociceptores, né? A transmissão feitas por fibras altamente especializadas que penetram no corno posterior da medula, a modulação dessa dor em todo o corno da medula posterior, até que essa dor é percebida no córtex cerebral, né? Então, a dor é um fenômeno complexo, que pode ser um fenômeno agudo, de um ataque agudo, seja físico, seja químico, seja térmico, ou uma lesão potencial por algum desses processos, fundamento da modulação e do percepção, que a gente vai estudar um pouquinho hoje, ou vai debater um pouquinho hoje na questão da dor crônica. Então, a dor é sempre uma experiência pessoal. Eu posso infringir o mesmo tipo de impacto a uma pessoa e as pessoas podem sentir dores diferentes, porque isso depende de fatores biológicos, psicológicos, sociais, né? Isso depende também da minha capacidade
esses fenômenos dos meus neurônios sensoriais, né? Através das suas próprias experiências de vida, as pessoas aprendem o conceito de dor e como isso deve ser respeitado. Quer dizer, tem pessoas que lidam melhor com a dor, com todas as dores, inclusive as dores emocionais, né? O quanto a gente está, às vezes, preocupado, ansioso com uma situação, como essa situação pode gerar, não é, um aprofundamento dessa percepção da dor. A dor também tem um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos, né, no bem-estar social e psicológico. E, em última análise, a dor é um processo que te mantém vivo, né? Quando você tem uma dor precordial, isso te faz procurar uma assistência médica, porque aquele processo de necrose te faz dizer: alguma coisa não está bem no meu tórax, né? Quando você tem uma dor muito intensa, isso pode significar que você tem um processo oncológico, que você tem um processo inflamatório. Então, a dor também é um mecanismo de alerta que nos mantém vivo, né? E que faz com que a gente procure, enfim, assistência médica e mesmo um estilo de vida mais saudável. Por que estudar a dor, então, né? Porque a dor é um dos fenômenos mais, digamos assim, antigos da humanidade, talvez um dos mais antigos, né? Então, a dor, né, no juramento hipocrático já aparecia lá, a médica tem que ser capaz de minorar a dor, se você não evitar, se você não impede que as pessoas morram, diminuam o seu sofrimento, minore a dor, é um dos nossos juramentos clássicos, né? E é uma doença extremamente comum, né? É um dos problemas mais frequentes de saúde em todas as faixas etárias, né? No idoso, por exemplo, é o segundo principal motivo de tratamento a longo prazo, atrás da hipertensão arterial como maior causa de incapacidade. A gente tem muita dificuldade, inclusive, a gente vai discutir hoje as escalas de avaliação de dor em pessoas demenciadas. Como é que eu avalio a dor de um paciente que não fala? Como é que eu posso perceber isso? Tem um grau de subjetividade, mas o que é que a ciência tem discutido sobre isso, né? O estigma e a negligência relacionada à dor crônica destacam certas demais condições crônicas. Quer dizer, a gente às vezes naturaliza a dor, as pessoas se acostumam com dor ou se automedicam com pouca eficácia, até gerando uso abusivo de anti-inflamatórios e analgésicos, que podem ter uma série de efeitos nocivos, porque essa dor não é bem interpretada. Quer dizer, se acha que um analgésico pode resolver tudo, enfim, sem caracterizar essa dor, a intensidade da dor, a natureza da dor. Então, a dor é um fenômeno muito comum e, como tudo que é muito comum, tende a ser negligenciado pela própria população e muitas vezes pela classe médica também, né? No Brasil, estudos de prevalência pontual de dor musculoesquelética chegam a relacionar que 90%, de 30% das pessoas vão ter traumas musculoesqueléticos. Se a gente for falar em cefaleias, né, que é a dor mais presente, quem nunca teve uma cefaleia incapacitante que te impediu de trabalhar, de se divertir, né? Quem nunca teve uma lombalgia intensa, né, que impediu que você fizesse suas atividades do cotidiano. Então, a dor está presente quase todos os dias, nós vamos ter algum processo de dor, né? Então, a dor faz parte, mas a gente tem que entender, né, que ela é um fenômeno que nos protege, mas se não é bem entendida e se não é bem tratada, e é o objetivo da nossa discussão hoje, ela pode ser cronificada e gerar um sofrimento além do que ela poderia causar. Então, em 2017, por exemplo, ainda falando um pouquinho da epidemiologia, a lombalgia foi a maior causa de anos de vida perdida, né? Na saúde pública tem um termo que se chama DALY, anos de vida perdida, né? A cefaleia também é uma das principais causas, é a principal tipo de dor, as dores musculoesqueléticas estão entre a quinta causa, enfim, o diabetes foi a sexta causa, e muitas vezes o diabetes cursa com dores específicas, né? Uma neuropatia diabética, que a gente até vai discutir isso. Então, a dor é um fenômeno, não é, mundial, em todas as raças, em todas as etnias, enfim, a gente tem que aprender a ouvi-la de uma forma mais atenta.